cidadania, a qual estendo um convite para vocês participarem também. É um momento que vocês podem falar, podem discutir, podem participar de eventos como esse. Nós estamos com os nossos advogados, a qual agradeço de coração toda essa caravana, toda a disponibilidade deles, de estarem conosco nessa luta todos os dias, buscando passar informação, porque não é um trabalho simples, vocês deixarem as atividades de vocês para estar no dia a dia falando sobre cidadania, pregando um pouquinho para esses jovens. Eu fico muito feliz de coração de ter os advogados aqui conosco, buscando melhorar um pouco a sociedade. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Como você sempre fala, nós somos políticos, nós somos pessoas públicas e nós estamos aqui para contribuir para que outras pessoas possam também alcançar o espaço que nós estamos aqui hoje. Então, fica aqui meu abraço. Continue prestando atenção, porque o momento hoje é de tirar dúvida, o momento hoje é de aprender um pouco sobre cidadania, se divertir também, confraternizar e dizer que nós estamos aqui hoje para fazer a diferença do nosso país amanhã. Não é utopia, não é fora da realidade. Hoje estamos nós, amanhã será você. Muito obrigado. Eu peço que todos fiquem de pé e em silêncio em respeito ao toque do hino nacional. Será também o hino nacional. Peço respeito ao nosso patriotismo e é um momento importante. Amen.
contemporânea aqui nessa escola estadual. E hoje nós iremos construir o futuro. Da mesma forma, como dizia o ex-presidente dos Estados Unidos, Frank Roosevelt, não podemos construir o futuro para a juventude, mas podemos preparar a juventude para construir o futuro da nossa nação. E é por isso que nós estamos aqui, para prepará-los para o futuro, para o presente e o futuro, pois é com vocês que está a chave do progresso do nosso país. Agora passo a palavra para a nossa presidente, doutora Maria Lúcia, para dar as boas-vindas à nossa caravana. Muito obrigado. Bom dia, como já tinha apresentado, me chamo Maria Lúcia, sou presidente da comissão OAB Mais Cidadã e estamos hoje aqui no último dia da nossa caravana de cidadania jovem nas escolas e estamos fazendo parceria com o NUCA, com a Secretaria da Infância e Juventude, na pessoa do secretário Natanis, e com a Comissão de Direito Eleitoral, na pessoa do nosso presidente, Dr. Afrânio Mendonça. Estamos aqui hoje com os membros da comissão, Dr. Afrânio Mendonça, a doutora Carmane, e com as estudantes de Direito, que irão ter uma conversa aqui com vocês sobre as formas de exercício de cidadania, falar um pouco sobre os cargos que estão em disputa esse ano, presidente, governador, deputado, senador. Tá? Ao final a gente faz umas perguntas, tira umas dúvidas com vocês, tá certo? E é isso, vou passar a palavra para a primeira estudante, a Letícia, que vai falar um pouco sobre o estilo de eleição. Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia Fonseca, sou estudante do terceiro ano do curso de Direito. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito de um momento muito importante que a maioria dos estudantes esteve passando, que é tirar o primeiro título de eleitor. Muita gente pensa, talvez até alguns de vocês, que o título eleitoral ele é só mais um documento ou só mais um papel. Mas longe disso, pessoal. Ele é apenas um começo da participação social de vocês nas decisões do país. É um momento em que vocês realmente passam a ter voz de verdade. Aqui no Brasil nós temos dois tipos principais de eleições. O primeiro tipo obedece ao sistema majoritário, que é basicamente quem tem mais votos. É nele, por exemplo, que nós elegemos presidentes, governadores, prefeitos e senadores. É nesse tipo de eleição também que nós temos o segundo turno, que é quando nenhum dos candidatos eles obtém mais da metade dos votos válidos. Já o segundo tipo, o chamado sistema proporcional, ele é um pouquinho diferente do majoritário. Por quê? Nele, as vagas são distribuídas de acordo com os votos recebidos entre os partidos. É nele, por exemplo, que nós elegemos vereadores e deputados. Mas votar, pessoal, é só uma parte da história. Ser cidadão vai além disso tudo. É você se informar, é questionar, é pesquisar. É diferente do que muitos pensam de comparecer ao dia das eleições e apertar um botão na urna. Longe disso. Vocês podem exercer a cidadania, por exemplo, cobrando melhorias, participando de debates, acompanhando trabalhos políticos e conversando, por exemplo, sobre o futuro da cidade, do estado, do país. Claro que também existem outras formas de participação direta, como os plebiscitos e os referendos. Nossa, Letícia, mas o que é isso? Pessoal, é assim. Plebiscito é quando a população ela é consultada antes de uma tomada de decisão importante para escolher o que deve ser feito ou não. Já os referendos, eles acontecem depois de uma tomada de decisão importante, quando a população é consultada para aprovar ou rejeitar aquela decisão. E aqui entra o ponto mais importante da história. Votar por si só é só, como eu falei anteriormente, uma parte da história. É preciso que vocês votem também de forma consciente. Até porque hoje em dia, como vocês sabem, nós vivemos na era da informação. E nem tudo que circula é verdade. Então é preciso se informar, questionar, saber quem são os candidatos, quais são, o que eles realmente defendem. E lembre-se, participar não é só um direito, é também uma responsabilidade. Muito obrigada. Perfeita a sua fala, como é, Letícia. Bom, agora nós vamos passar a palavra.
Stephanie vai falar um pouquinho sobre cidadania. Então eu peço para que vocês prestem muita atenção. A palavra, Stephanie. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu já fui apresentada, meu nome é Stephanie. Eu também sou estudante de Direito. Faço parte da comissão OAB Mais Cidadã, junto com o pessoal que está aqui na caravana. E hoje é o nosso último dia dessa caravana. A gente já passou por algumas escolas. E a sensação que eu tenho hoje é de dever cumprido, por ter passado por tantas escolas deixando um pouquinho de informação. E hoje a gente quer trazer mais um pouquinho disso aqui para vocês também. Já foi falado, e eu acredito que muitos de vocês aqui devem saber, mas eu queria saber de vocês, eu queria que vocês me respondessem. Vocês sabem o que significa o exercício da cidadania? Vocês sabem o que significa exercer a cidadania? É para vocês responderem mesmo, viu? Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês me respondem, pode ser? Vamos lá. Vocês gostam de falar? Vocês gostam de ser ouvidos quando vocês estão falando? Vocês gostam de participar de projetos, de jogos? Vocês gostam de ter acesso à informação? E se eu disser a vocês que tudo isso que eu estou falando aqui agora é parte do exercício da cidadania? A partir do momento que vocês buscam participar de jogos, participar de projetos, buscar informações que vocês têm o direito de ter informações, falar e ser ouvido, porque um dos maiores atos de cidadania é falar, é ter voz, e através disso vocês vão poder ser explicados. Qual dos maiores atos de cidadania, Stephanie? O voto. Porque é através deles que vocês vão colocar alguém de poder para poder falar com vocês, dar a voz que vocês precisam. Por isso que é tão importante nesse ano eleitoral, que vocês possam praticar isso, possam fazer a emissão do título, possam dar a voz a vocês, e dar a voz a alguém para falar por vocês, para que vocês possam ser inclusos. E saindo um pouquinho desse lado da cidadania, a gente vai falar sobre as eleições. Todo mundo aqui sabe que tem eleições de 2 em 2 anos. Certo? As eleições são para prefeito, vereador, presidente, governador. As meninas vão entrar mais um pouquinho no mérito. A gente vai falar um pouco agora sobre as eleições para presidente, certo? O presidente, todo mundo aqui sabe que é ele que comanda geral, ele é responsável por sancionar ou vetar leis. Já o governador está aqui para cuidar do Estado, né? Da saúde, da educação, da segurança. Todo mundo aqui sabe quanto tempo passa um presidente no mandato do presidente? 4 anos, muito bem. E o governador? 6? Quem mais? Todo mundo acha que é 6? 4 anos, minha gente. Tanto o governador quanto o presidente passam 4 anos no poder, certo? E aí, eu vou sair mais um pouquinho novamente desse tema e vou voltar aqui com vocês falando sobre o exercício da cidadania, certo? A gente passa por algumas escolas e a gente consegue perceber que às vezes a gente não dá muita importância a isso. Acha que a gente está vindo aqui passar apenas uma palestra qualquer. Mas se vocês prestarem atenção e pegarem um pouquinho do que a gente passa, é tão importante para vocês isso aqui, estar aqui escutando, poder fazer parte disso aqui um dia. Vocês olham para cá e talvez achem, que legal, bacana. E talvez alguém queira realmente fazer parte disso aqui. E para vocês poderem fazer parte disso aqui, vocês vão precisar ter voz, vocês vão precisar ser ouvidos, vocês vão precisar falar, certo? E o objetivo é exatamente esse, que vocês possam ter espaço, que vocês sejam ouvidos. Não é brincadeira, vocês precisam levar isso aqui com seriedade, com responsabilidade, porque daqui vai sair um médico, daqui vai sair um advogado, daqui vai sair um professor de educação física, um psicólogo, seja lá o que vocês queiram ser. E para isso vocês precisam ter voz, precisam ser ouvidos. Sabe o que existem? Existem ações jurídicas que para poder ser feita, ela precisa do título. Sabia que para poder fazer uma inscrição numa faculdade, fazer a matrícula numa faculdade, vocês precisam ter o
fora uma palestra e dizer assim, o que é que isso vai acrescentar na minha vida? Isso que vai acrescentar muito na vida de vocês, porque quando vocês chegarem lá na frente, vocês forem pensar no que quer, vocês vão lembrar que aquela palestra, a Stephanie falou, a Maria falou, o Dr. Afrânio falou, e vocês precisam estar cientes disso. As meninas vão passar mais à frente um pouco sobre como funcionam as eleições, quem é que pode ser votado, quem vota, mas um pouquinho sobre a importância. Mas o recado que eu quero deixar para vocês hoje é exatamente isso, que vocês têm responsabilidade, consciência de que o voto é importante e que vocês vão fazer a diferença daqui para frente. Voltar aqui no Rocha para mim é muito gratificante, porque foi daqui que eu saí, foi daqui que eu me tornei cidadã, foi depois que eu saí do Rocha que eu fiz uma prova de Enem, comecei a fazer uma faculdade, e é daqui que vocês vão sair também, e que vocês saiam com essa consciência, e que vocês são a voz, vocês são o futuro, é a partir de vocês, novas gerações, vão poder escutar essa palestra aqui, talvez um de vocês falando, ou mais de um. É através dessas ações que a gente faz, que muita gente aqui não sabia que existia um núcleo, um NUCA, que não sabiam da existência da Secretaria da Infância e Juventude, ou até mesmo da própria comissão OAB Mais Cidadã, que vocês podem fazer parte disso tudo. E por aqui eu encerro, espero que tenha deixado um pouquinho da minha fala ter sido compreensiva para vocês, que vocês tenham essa consciência. Muito obrigada. Pronto, agora nós vamos passar a palavra para a nossa outra estudante de Direito, a Andressa. A palavra, Andressa. Bom dia, pessoal. Como já foi falado, eu me chamo Andressa e é uma verdadeira felicidade voltar aqui, pois eu concluí o ensino médio aqui na Escola Estadual Rocha Cavalcante. E como é bom voltar aqui, não mais como estudante da escola, mas continuo sendo estudante em outra instituição. Sou estudante de Direito e hoje estou aqui para falar com vocês sobre senador. Senador é o representante do Poder Legislativo no Brasil. O senador, junto com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, representa e forma o Congresso Nacional. Existe uma grande diferença entre deputado e senador. Deputado representa o povo, senador representa o Estado e o Distrito Federal. E eu estou aqui para falar para vocês o quão é importante vocês terem essa informação. Por que, Andressa? Porque é muito importante que vocês tenham conhecimento em quem vocês vão lá fazer a votação. Pois são 4 anos, né, de mandato, seja lá qual for a posição política, seja o presidente, o governador, enfim, seja qual for, o senador. É muito importante que vocês saibam em quem vocês estão votando, quem vocês estão escolhendo. Pois uma das principais funções do senador é votar em leis. Leis essa que favorecem vocês jovens, seja no Enem, seja em qualquer que for a função, principalmente na educação. O senador, ele, como eu falei, como ele representa o Estado e o Distrito Federal, quem faz a escolha são vocês. E vocês jovens devem conhecer as propostas dos candidatos, não apenas do senador, como os demais. É muito importante que vocês conheçam as propostas, né? Tenham esse conhecimento. E outra coisa, não se deixem levar. Como assim, se deixarem levar? Se deixarem levar por qualquer quantia na compra de voto. Isso é crime. E é importante que vocês saibam fazer a escolha de vocês conscientes. E outra coisa que eu quero falar é também saber respeitar a decisão do colega. É muito importante. Se um amiguinho vota em X, você em Y, é muito importante você respeitar a decisão do outro. E outra coisa que eu quero falar para vocês, é a emissão do título eleitoral, como a Stephanie falou. Hoje, eu acredito que aqui vocês vão querer fazer o Enem e querer fazer uma faculdade, não é isso? Então é muito importante vocês adquirirem o título eleitoral de vocês, não apenas para participar de forma ativa como cidadãos, mas sim, lá futuramente na faculdade, quando for fazer a matrícula, é muito importante o título eleitoral. Não apenas o CPF e o RG, mas também o título eleitoral. Então é muito importante que vocês adquiram o título eleitoral de vocês, né? Participem de forma ativa como cidadãos, isso
isso faz toda a diferença na sociedade, isso é muito importante. E é isso, pessoal. Belas palavras, Larissa. Bom, agora nós vamos passar a palavra aqui para o nosso doutor advogado, doutor Afrânio de Mendonça, ele que é presidente da nossa comissão eleitoral aqui na nossa cidade de União dos Palmares. Doutor, a palavra. Eu conversei aqui com a Janaína, que faz parte da Escola Estadual Rocha Cavalcante, e uma salva de palmas aos 98 anos dessa brilhante escola que faz história aqui na comarca do União dos Palmares, que faz história aqui na região. Então é uma honra, fizeram aniversário terça-feira, não foi isso? Então venham aqui em nome da OAB parabenizar esse local estudantil incrível que forma grandes personalidades, grandes profissionais para o Brasil e para o mundo. Venho aqui iniciar minha fala alegando que cada um de nós somos responsáveis pelo futuro do Brasil. Somos responsáveis pelo futuro da nossa família, somos responsáveis pelo nosso futuro, mas nesse momento vocês são os responsáveis pelo futuro do Brasil. Daqui a alguns meses nós escolheremos os nossos deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidentes. E eu preciso que vocês entendam que se nós não estivéssemos aqui, se nós não realizássemos esse momento histórico, vocês não saberiam a importância de cada um na sociedade. No momento que vocês acordam todos os dias de manhã para vir estudar nesta escola, vocês exercem uma responsabilidade. A responsabilidade de acordar, de tomar café e de vir estudar. Tem o direito de estudar, mas tem o dever de respeitar a sociedade. Tem o dever de decidir o futuro da sociedade. E este ano, nas eleições deste ano, vocês vão decidir. Em 1940, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, dizia que a primeira e a maior das qualidades do ser humano é a coragem. E depois desta qualidade, as outras vêm. As outras vêm com toda a força. E é coragem que nós precisamos que vocês tenham este ano. Não somente neste ano de 2026, mas em 2030, em 2034, em 2038, em 2042. Para que vocês decidam a vaga no concurso público para prestarem um curso de Direito, um curso de Agronomia, um curso de Medicina, de Psicologia, de Arquitetura, de Engenharia Civil. Para que os jovens aqui venham realizar seus sonhos de serem empresários, jogadores de futebol, advogados, para que as jovens aqui realizem seus sonhos de serem médicas, de serem arquitetas, de serem psicólogas, de serem empresárias. Mas para que esse sonho seja realizado, é extremamente necessário que vocês façam boas escolhas este ano, escolham seus representantes, não para que decidam os seus futuros, mas também para que decidam a aposentadoria dos seus pais, para que façam a manutenção da aposentadoria dos seus avós e, sobretudo, para que daqui a 5 anos venha disponibilizar uma vaga nesta escola para estudar dos seus irmãos mais novos, dos seus vizinhos mais novos e, sobretudo, daqueles que ainda vão estar aqui. Pois hoje somos nós que estamos aqui, amanhã serão vocês no nosso lugar, e nós estamos aqui para construir esse futuro ao lado de cada um de vocês. Quem aqui tem rede social? Levanta a mão. Quem aqui tem Instagram, TikTok, WhatsApp? Vocês sabiam que este ano foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente digital, no qual regulamenta o comportamento, a conduta, o que é permitido e o que é proibido cada um de vocês usarem nas redes sociais, que é crime o cyberbullying, que é crime a compra de votos, que é crime a venda de votos, que é crime a comercialização de votos, que é crime eleitoral. Não vendam os seus futuros, não vendam o seu progresso, o seu sonho para políticos corruptos. Não vendam o seu futuro para pessoas mau caráter, para candidatos mau caráter.
Vocês são o futuro do Brasil. Vocês fazem parte dos mais de 19 milhões de jovens que residem no Brasil, do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Acre ao Rio Grande do Norte. Vocês fazem parte do futuro da nossa nação. Não se vendam, não se acovardam, não enfraqueçam e jamais vendam sua dignidade a político nenhum. E aqui iniciando, novos estudantes de Direito e acadêmicos, nós temos o artigo 27 da Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa maior lei do Brasil. É a lei que traz o nosso direito à educação, à saúde, à segurança, à moradia, ao bem-estar. É a Constituição Federal que possibilita vocês estudarem aqui nessa escola Rocha Cavalcante. É a Constituição Federal que permite possibilitar ônibus escolares para que vocês venham estudar nessa escola. É a Constituição Federal que permite o direito de voto a partir dos 16 anos no Brasil e que os seus avós votaram em deputados e senadores em 1988, que criaram essas leis constitucionais para que vocês estudassem hoje, para que vocês tivessem acesso à moradia, a saneamento básico, à segurança pública, a bem-estar social, para que vocês tivessem acesso ao futuro e, sobretudo, ao projeto profissional, projeto de vida e projeto social de cada um desses jovens que estão aqui. E esta mesma Constituição Federal, no artigo 27, que traz as atribuições e as funções dos deputados federais, aliás, dos deputados estaduais, as funções dos governadores, as funções dos secretários de Estado, secretários estes que trazem verbas para a Escola Estadual Rocha Cavalcante. Secretários estes que são nomeados pelo governador do Estado, não somente pelos governadores do Nordeste, mas pelos governadores do Sudeste, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste do nosso Brasil. São esses deputados estaduais que têm a função de criar leis estas que podem aumentar a verba para a educação da escola, que podem aumentar a verba para ônibus público na zona da Mata Alagoana, para o Agreste Alagoano, para o Sertão Alagoano. São esses deputados estaduais que cobram do governador que ele execute, que ele cumpra seu plano de governo, trazendo verbas públicas aqui para a União dos Palmares, para São José da Laje, para Arapiraca, para Delmiro Gouveia e para as mais de 100 cidades alagoanas. São esses deputados federais que decidem o futuro de vocês nessa escola, que decidem exatamente o valor dos professores, a valorização dos professores, a valorização da diretoria, a valorização da organização desta escola e de todas as escolas estaduais do estado de Alagoas, do estado de Pernambuco, do estado de São Paulo, do estado do Amazonas, do estado do Paraná, no estado de Goiás e nos mais de 26 estados brasileiros. São esses governadores que trazem verbas, que cobram do presidente da República a modernização das nossas rodovias, a modernização do nosso porto, que escoa produtos para outros países, a modernização das escolas, que requer recursos do governo federal, dos bancos públicos, para que possa viabilizar e executar obras públicas de grande importância para o nosso estado de Alagoas, para o estado de Pernambuco, para o estado do Rio Grande do Norte e para todos os estados do Brasil. São esses governadores que decidiram que vocês estudariam em tempo integral. Foram esses governadores, junto com o presidente da República, junto com os senadores federais, junto com os deputados federais, que decidiram como vocês iriam estudar. Que vocês iriam estudar em tempo integral. As matérias que vocês iriam estudar. São esses governadores que pagam os salários dos policiais militares de Alagoas, que promovem e previnem os crimes e a segurança pública, promovem a segurança pública do estado de Alagoas. É o governador que paga aos policiais militares do estado para fazerem seu trabalho aqui no estado. São os governadores que pagam a polícia civil para investigarem os crimes e punirem e indiciarem os verdadeiros responsabilizados por condutas ilícitas do nosso estado e do nosso Brasil. São esses governadores que decidem o preço
do ICMS, da alíquota do ICMS, da compra da camisa, da compra da calça, do calçado que vocês fazem na Shopee, que vocês fazem no Mercado Livre, que vocês compram seu telefone, que vocês compram suas mercadorias. Esse mesmo governador e esses deputados estaduais que fazem o preço sem dobro dessas mercadorias. Ou como na verdade uma camisa que deveria ser R$50 é 100. Porque em um exemplo hipotético, R$25 seria do estado de Alagoas, ICMS, e R$25 seria do estado de São Paulo, ICMS. São esses mesmos governadores que decidem o preço, sobretudo, dos alimentos, que decidem sobre as rodovias do estado, sobre a modernização das escolas, sobre a valorização dos policiais militares, sobre a valorização dos professores estaduais e sobre o futuro de cada um de vocês. Já sabemos as funções dos deputados estaduais. Já sabemos as funções do governador. O governador nomeia coronel da Polícia Militar. Governador nomeia concursados. Governador decide o futuro do Estado. Governador decide o futuro de vocês, que são alagoanos. Mas vamos agora para o patamar maior. Temos os deputados estaduais e governadores que mencionamos no artigo 27 da Constituição Federal. Agora vamos para o artigo 44 da nossa Carta Magna. Vamos para o artigo 44, 45, até os artigos 50 da Constituição Federal, que traz as atribuições dos deputados federais e dos senadores da República. Deputados federais estes que aprovaram o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital este ano, regulamentando o comportamento de vocês, o que é proibido e o que é permitido no Instagram, no TikTok e nas redes sociais. Deputados federais estes que vão decidir como vai ser as regras do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, que vocês vão prestarem para ingressarem na universidade pública, para o curso de Direito, de Medicina, de Engenharia Civil, de Arquitetura, outras profissões autônomas que são os seus sonhos. E se nós cruzássemos os braços, se nós silenciássemos, se nós não participássemos da política, nós não estaríamos aqui, e nem vocês. Estes deputados federais que decidem como a Polícia Federal vai agir, que mudam as leis penais do nosso Brasil, que definem o que é crime através de lei ordinária, como por exemplo o estelionato digital, doutora Maria Lúcia. Houve diversas leis ordinárias em Brasília sobre crimes digitais que foram aprovadas pelos deputados federais. Estes mesmos deputados federais que trazem emendas para o estado de Alagoas, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul, para a população amazônica, para a população acrense, para a população paranaense e, sobretudo, para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste do nosso país. São esses deputados federais que criam leis, que debatem como vocês vão visitar outros países, que criam alternativas para fazer intercâmbio. Quem aqui deseja viajar a outros países? Levanta a mão. Quem aqui sonha em ser jogador de futebol? Sonha em ser médico ou médica? São esses deputados federais, através das leis esportivas, através das leis do direito internacional, que decidem, através da embaixada, através da indicação dos presidentes da República para embaixadores que nos representam em outros países. São esses deputados federais os responsáveis pelo futuro de cada jovem que está aqui nesse país. E além desses deputados federais, que a grande discrepância, a grande diferença entre deputado estadual e deputado federal, preste atenção. O deputado federal representa o Brasil. Cria leis para o Brasil, para o país inteiro, para o território nacional. Enquanto os deputados estaduais criam leis para o território de Alagoas, para o estado de Alagoas. Enquanto os deputados federais são regidos e administrados
e atribuo isso pela Constituição Federal. Os deputados estaduais seguem a Constituição Federal, mas têm suas constituições estaduais. E esses deputados federais que criam essas leis, entregam essas leis, remetem esses documentos para outra casa, para outro local de trabalho, para políticos mais experientes, para senhores esses que são chamados de senadores que são eleitos a cada 8 anos para garantir o equilíbrio fiscal, o equilíbrio político, o equilíbrio governamental, institucional e constitucional do nosso Brasil. Senadores estes que indicam e que votam sobre ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministros do Supremo Tribunal Federal, senadores estes que votam sobre a indicação de embaixadores, sobre a indicação de comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, generais. São senadores estes que, além de representar a população, eles representam algo que é muito maior, que é a própria República. A República é representada pelos senadores. Nós somos a República. Nós somos a República. E estes senadores trazem verbas para o Estado de Alagoas. Estes senadores revisaram o projeto do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado este ano, doutora Carlânia, cerca de 24 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, principal, que foi aprovado na época do governo Fernando Collor, em 1992. Esse mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente que rege a vida de cada um de vocês. Bem como esses senadores aprovaram o Estatuto do Idoso, que regula e, sobretudo, garante os direitos dos seus avós. Estes mesmos senadores que aprovaram o Código Penal, lá de 1942, na época do Getúlio Vargas. E esses mesmos senadores que vocês vão escolher este ano. A idade mínima, nobres estudantes alagoanos, para ser deputado estadual e federal, 21 anos. A idade mínima para ser governador de estado, 30 anos. A idade mínima para ser senador da República, presidente da República, ministro de Estado, embaixador, 35 anos. Mas a idade mínima para vocês votarem são 16 anos. E essa responsabilidade é muito grande e além do que vocês imaginam. Agora nós temos o presidente da República. O presidente da República, que é a maior autoridade desse país, que é regido pelo artigo 75 da Constituição, e este mesmo chefe de Estado, que representa o governo do Brasil, é o chefe de nação, é o chefe de governo, chefe de Estado, porque onde ele andar em outro país, sabiam disso? Aonde o presidente andar em outro país, o país está ali, mesmo fora do território. Então, se o presidente da República estiver nos Estados Unidos, o Brasil está nos Estados Unidos. Se o presidente da República estiver na Europa, o Brasil está na Europa, porque ele é uma extensão da nossa República. Ele é a nossa República, mas ele não é nossa autoridade. Ele é nosso funcionário. Nós somos as autoridades desse país. Nós somos as autoridades que escolhemos os nossos funcionários e os nossos representantes. Vocês são as novas autoridades da nossa nação. Então tenham a responsabilidade, tenham um vínculo, tenham um compromisso. Pensem nos seus pais e nos seus avós. Pensem nos seus filhos futuramente. Pensem nos seus netos. Pensem no Brasil. Não sejam egoístas. Não sejam covardes. Sejam corajosos. Porque a Bíblia já diz: ser forte e corajoso. Então aqui não há espaço para medo. Não há espaço para o fraqueza. Em 1991, houve a inauguração da hidrelétrica de Chibó. E lá estava o governador de Alagoas, Geraldo Bulhões. Lá estavam os ministros, então o presidente Collor. E o governador Geraldo Bulhões disse algo que me chamou a atenção. Lógico, eu vi através de documentários, porque eu não era nascido ainda. Mas o Geraldo Bulhões disse, governador, que não existia Xingó sem Brasil.
e não existia Brasil sem Chibó. E aqui eu digo que não existe Brasil sem juventude, e não existe juventude sem Brasil. O presidente da República, ele é responsável pela modernização dos portos, para que os produtos agrícolas dos seus pais e dos seus avós sejam exportados para outros países. O presidente da República é responsável por modernizar os aeroportos, para que vocês viajem a outros estados, para que vocês conheçam São Paulo, Rio de Janeiro, para que vocês conheçam Brasília, para que vocês conheçam outros países. O presidente da República é responsável por políticas públicas nacionais de preservação do meio ambiente. É responsável por garantia da nossa segurança nacional, por garantia das nossas fronteiras, por garantia, sobretudo, da nossa segurança institucional e política. O presidente da República é responsável pela indicação de generais do Exército, pela junta militar. O presidente da República é responsável pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Nacional de Saúde, pelo Plano Safra, que disponibiliza crédito para máquinas agrícolas do Brasil, para fomentar o agronegócio, bem como toda a agricultura do nosso país e nosso agronegócio. O presidente da República é responsável, junto com seus ministros de Educação, da Saúde e da Segurança, pela política de saúde do Sistema Único de Saúde de vocês, para que vocês tenham um acesso melhor e de mais qualidade na saúde brasileira, para que vocês estudem nessa escola aqui, para que vocês ingressem na Universidade Federal e para que vocês realizem seus sonhos. Este mesmo presidente da República, que é seu funcionário, que é seu representante, e este mesmo presidente da República que seus pais e seus avós escolheram, e que hoje vocês vão escolher, e daqui a alguns meses vocês vão escolher um novo presidente da nossa nação. Mas escolham com responsabilidade, pois eles vão decidir a vaga de emprego que vocês vão ter, a possibilidade de juros baixos da taxa Selic. Ele vai decidir o futuro dos seus irmãos mais novos e o futuro da sociedade. E da mesma forma que o ex-presidente Barack Obama dizia em seu governo entre 2008 a 2016 nos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama dizia o seguinte: que nós somos a mudança que queremos na sociedade. Então sejam vocês a mudança que vocês querem. Não exijam do outro, mas seja um exemplo. Um exemplo de dignidade, de transparência, de ética e de caráter. Porque vocês só podem exigir do outro aquilo que vocês são na sociedade. Alagoas de Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Alagoas de Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente. O primeiro presidente do Senado foi Floriano Peixoto, doutor Maria Lúcia. E o segundo presidente da República. Alagoas, Alagoas de todos aqueles que lutaram pelo nosso Estado. E Alagoas dos estudantes palmarinos que aqui estão presentes. Alagoas dos corajosos. E Alagoas de vocês, que são o nosso futuro. Em 1822, no dia 7 de novembro, nós tivemos o grito da liberdade nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, que hoje é uma praça histórica. Nós tivemos o grito da liberdade, o grito da independência pelo nosso imperador. E hoje nós gritamos pela independência de vocês, pelo futuro de vocês e pelo progresso da juventude alagoana e palmarina. Quero deixar essa mensagem, não como um orador, um advogado, mas como um cidadão brasileiro. Porque hoje tenho 28 anos de idade, mas amanhã serão vocês no nosso lugar. Um dia nós vamos embora daqui e nós vamos entregar essa sociedade para vocês. E nós não queremos ser decepcionados. Não decepcione seus pais, não decepcione sua família, não decepcione o futuro do Brasil. Sejam os capitães do navio e conduzam o Brasil para o progresso. Façam do Brasil uma grande nação. Façam do Brasil um grande país. Façam o Brasil ser respeitado internacionalmente.
porque esse é o nosso objetivo. Essa é a vontade dos mais de 210 milhões de brasileiros no Brasil. Essa é a vontade dos mais de 3 milhões e 300 mil alagoanos. Essa é a vontade dos mais de 40 milhões de paulistas. Essa é a vontade dos nortenses, dos sulistas, dos nordestinos. Essa é a nossa vontade. Porque o Brasil não pertence aos políticos. O Brasil pertence ao povo brasileiro. Nós tivemos vários presidentes ao longo da nossa república. Nós tivemos presidentes que vocês nem se lembram mais. Mas os nossos bisavós sofreram nas más escolhas. Os nossos avós também. E hoje nós temos o poder de fazer a diferença. A idade mínima para votar são 16 anos. Mas a responsabilidade é máxima. A responsabilidade para vocês exercerem a cidadania. E a cidadania é vocês baterem na porta do gabinete do governador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador da República Alagoana e cobrarem os recursos, as emendas e as políticas públicas para melhorar o nosso estado de Alagoas, para melhorar a nossa zona da mata, para melhorar a nossa educação estadual alagoana. Então bata na porta dos seus políticos, bata na porta dos seus representantes daqui a um ano, porque a partir de 1º de janeiro, a partir da primeira semana de fevereiro, serão empossados os nossos representantes, serão empossados os nossos políticos. Mas para que haja cidadania, e aqui é o momento mais importante da minha fala, para que haja cidadania, vocês precisam sair de suas casas, de sua zona de conforto, precisam participar da política, precisam cobrar desses representantes, precisam cobrar sobre a modernização do Brasil, a diminuição da taxa de juros, a modernização dos portos e aeroportos, a criação de novas universidades estaduais, a criação de novas vagas de concursos públicos, a criação e, sobretudo, de novos projetos de lei que possam garantir uma boa qualidade de vida para cada um de vocês. Mas não esqueçam que sem a juventude não há Brasil. E vocês são o futuro da nossa nação. E para finalizar minha fala, eu vou venho aqui lhe dizer mais uma coisa, que hoje somos nós aqui, amanhã serão vocês. E como diziam os filósofos históricos, doutora Carlane, o que fazemos agora ecoa na eternidade. E eu não quero que vocês se envergonhem das suas escolhas, pois daqui a 20 anos vocês terão orgulho de dizerem que exerceram sua cidadania, que lutaram pelo Brasil, pelo progresso da nossa nação, que pensaram nas próximas gerações, nos seus filhos, nos seus netos futuramente, e que pensaram não somente em suas famílias, mas nos mais de 210 milhões de brasileiros. Muito obrigado. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Quero agradecer à Escola de Diretoria, à coordenação, que organizou para que a gente conseguisse fazer esse momento aqui, como também as estudantes que conversaram com vocês. Vocês entenderam direitinho o tema, sabem a importância do voto de vocês, né? Sabem também que o exercício da cidadania não se dá só através de voto, vai além do voto também. Depois que você vota, você tem que cobrar dos seus representantes e fiscalizar o trabalho deles, quando também entender sobre os seus direitos. Tá? Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, a doutora Carlane vai fazer uma dinâmica aqui com vocês, tá certo? De perguntas. Quem responder aí ganha o brinde, então participe, tá certo? Doutora Carlane. Bom, minha gente, eu tenho certeza que depois da fala brilhante, né, do nosso doutor Afrânio, vocês agora são doutores também no que diz respeito às questões eleitorais desse ano, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui e quem souber responder vai ganhar um mimo da nossa subseção, tá certo?
Olha, eu já tenho um candidato aqui que quer responder a pergunta. E, gente, são perguntas muito simples, são perguntas muito fáceis. E aí, quem souber responder... Eu não posso ir até vocês porque o microfone fica conectado na caixa, tá? Mas aí, como são perguntas muito... Como são perguntas muito simples, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Como são perguntas muito simples, eu vou pedir para que vocês levantem a mão e vocês respondam. Porque às vezes responde coletivo, né? Então não respondam. Levanta a mão que a gente chama e a pessoa responde aqui, tá certo? Vamos começar. Só para fins de tirar dúvida aqui. Até o segundo, terceiro ano, é isso? Quem é o segundo? Primeiro, segundo e terceiro ano, né? Quem tem 16 anos aqui? Levanta a mão para eu ver. 17 anos. Tem alguém com 15 anos aqui? 15 anos. O primeiro ano realmente. Vocês do primeiro ano completam 16 até outubro? Alguns sim, né? Entendi. E quem aqui com 16, 17 anos já tirou o título de eleitor? Grande maioria, né? Vamos lá. Vou para a primeira pergunta. Prestem atenção. Quem souber responder, levanta a mão. E isso foi abordado pelo Dr. Afrânio. Segue a pergunta. Com 16 anos, é obrigado a votar? Levanta a mão. Vem responder. Você chega. Vem, mulher. Como é teu nome? Isis. Você tem quantos anos, Isis? 16. Você com 16 anos, você é obrigada a votar? Não. Parabéns, Isis. Acertou. Pronto, ganhou um livro aqui da apresentação. Parabéns, Isis, pela participação. Bom, como a Isis bem respondeu, né, a colega de vocês aqui, com 16, 17 anos não é obrigado a votar. Tem alguém com 18 anos aqui? Tem alguém com 18 anos? Levanta a mão. Não, né? Pronto. Mas a partir dos 18 anos, você não tem a faculdade de dizer se você vai ou não votar. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. Mas imagine você com 16, 17 anos, já poder exercer a cidadania e estar com tudo resolvido aos 18 anos, na verdade, do votando. Vamos seguir para a próxima pergunta. Vamos lá, próxima pergunta. Quem souber responder, eu vou chamar alguém daqui, eu acredito, dessa vez. Chamei dali, eu vou chamar daqui agora. Preste atenção nessa próxima pergunta. Quantos anos dura o mandato de senador? Quem souber, levanta a mão. Vem responder. Vem você. Vem. Como é teu nome? Fábio. Vou repetir a pergunta para que todos prestem atenção. Quantos anos é o mandato de senador? Parabéns! Parabéns, Fábio. Inclusive, eu espero muitas pessoas aqui respondendo 4 anos, viu? Não é 4 não. O senador, 8 anos. Diferente de deputado federal, deputado estadual, presidente, né? Vamos agora eu vou chamar daqui. Vamos lá. Presta atenção. Eu quero que alguém... Vamos lá. Levanta a mão quem souber responder, tá? Qual a idade mínima para ser governador? Vai. Se errar, não tem problema não. Vem. Eu vou repetir a pergunta, viu? Qual a idade mínima para ser governador? Como é teu nome? Tainá, qual a idade mínima? 35 é governador, né? Mas 35 é presidente da República.
E para ser governador de estado é 30 anos. Mas, Tainá, vale a participação. Parabéns, viu? Parabéns pela coragem. Eu vou fazer outra pergunta sobre idade. Vocês já sabem que para ser governador de estado, 30 anos, e para ser presidente da República, 35. E para ser senador, quantos anos para ser senador? Qual a idade mínima para ser senador? Alguém sabe aqui? Levanta a mão quem souber responder. Levanta a mão. Vem responder. Venha responder. Vamos lá, qual é teu nome? É Mona Lisa. É Mona Lisa. Qual a idade mínima para ser senador? 21 anos. Não. Mas aí ninguém se dispôs a responder, né? Ela foi corajosa. A idade mínima para ser tanto presidente da República, isso foi pontuado agora já no finalzinho da palestra do Patrônio. Tanto para ser senador, como para ser presidente da República, a idade mínima é 35 anos. Mas para ser deputado federal e estadual, 21 anos. Viu? Parabéns pela participação. Pessoal, nós vamos já estar encerrando aqui, né? Até mesmo por conta do horário. Nós trouxemos uma dinâmica muito legal aqui para vocês. Depois de finalizar, ali tem pipoca, né? Tem sorvete para vocês. E tem também o que diz respeito ao prazo de emissão. Presta atenção. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora Maria Lúcia para que ela possa falar sobre a data da emissão, né? Gente, ainda não terminamos. Ainda falta um pontinho para concluir, para poder vocês virem para o sorvete, pipoca e o que mais tiver, certo? Pessoal, com relação ao prazo para emissão do título de eleitor, é até o dia 6 de maio, próxima quarta-feira. Tá? Nós tivemos um contratempo com relação ao cadastramento que iríamos fazer nas escolas, tanto que eu acredito que a diretoria falou com vocês para que vocês trouxessem o documento pessoal e o comprovante de residência. Infelizmente, não vai ser possível a gente fazer o cadastramento, porque como existe um fórum eleitoral aqui no Rio dos Palmares, não é possível fazer o cadastro pelo site. Tá? Nós tentamos no início da campanha, mas não conseguimos. Então, o que é possível fazer é o agendamento. Nós estávamos fazendo até ontem o agendamento para vocês irem no fórum, levarem sua documentação e emitir o título. Porém, não tem mais vaga para fazer o agendamento no site. É preciso que vocês dirijam-se até o fórum, levem a documentação para fazer lá, tá certo? Mesmo sem o agendamento, não deixem de ir. O prazo é até quarta-feira, dia 6 de maio. Tá? Não deixem de emitir o título, não deixem de exercer a cidadania de vocês. Acredito que vocês sabem que o título ele não serve só para votar, mas se vocês passarem a universidade pública, federal, estadual, vocês precisam ter o título de eleitor para fazer essa matrícula, tá certo? Então não deixem de emitir o título de vocês. Muito obrigada. Pronto.